E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo da prática de eletromagnetismo, né? Meu nome é João Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de simulação. E bom, hoje o assunto é máquinas elétricas. Então, a gente vai fazer uma análise teórica e simulada, né? Com as simulações que vocês já estão acostumados aí no software ANSYS Electronics. Então vamos lá. O vídeo de hoje separado em quatro partes: resumo, introdução, a teoria por trás da coisa, as simulações em si e os resultados e conclusões. Então, um breve resumo e introdução para vocês. A gente vai fazer a simulação de um gerador elétrico hoje, de bobinas, e de um sistema de indutância mútua com duas espiras, muito parecido com carregadores de celulares que a gente tem por aí. Então, vamos investigar um pouco dos fenômenos que ocorrem em cada uma dessas simulações, né? Na primeira simulação do gerador elétrico, então, explicando um pouco o que são geradores elétricos, né? Eles são dispositivos que convertem energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética. Eles requerem uma fonte de energia mecânica para esse processo, e essa energia mecânica pode vir de turbinas de vento ou água, vapor ou motores a combustão. Então, lá na simulação, vai ter um momento em que eu vou definir que uma parte do nossa geometria vai estar girando, né? Então, quando eu faço essa definição na simulação, é como se eu estivesse colocando ali, por exemplo, uma roda d'água, não sei, com um shaft, né? Puxa um shaft de uma roda d'água e liga nessa parte lá do nosso gerador, que vai fazer esse ímã ficar girando. Então, eles são muito utilizados em usinas de produção de energia, no transportes, em residências, em empresas e até mesmo em indústrias por causa de seus benefícios, fazendo com que sejam essenciais para a geração de grande escala de energia de eletricidade, em grande escala de eletricidade, né? Então, em usinas hidrelétricas, o tempo inteiro a gente tem geradores elétricos desses feitos com ímãs. A gente vai ter lá a nossa turbina, é, e- a nossa turbina hidrelétrica, né? Então ela vai aproveitar o movimento da água. É bem como isso que eu falei da roda d'água. Vai aproveitar o movimento da água que vai bater nas partes dessa turbina. A turbina vai girar. Esse ímã vai acabar passando pelas bobinas. E essa interação de campo magnético vai gerar nossa energia elétrica que a gente usa tanto, né? Ahn, então vamos aí para a primeira simulação. Vamos lá. Vamos começar aqui fazendo a primeira simulação, que é do gerador elétrico, né, com 5 bobinas, como foi solicitado aí pelo professor. Eu sou do grupo D, então eu tenho que fazer um gerador com 5 bobinas. E, bom, eu já começo dizendo que não, essa simulação não vai ter como fazer ela por completo. Não vou conseguir obter os resultados completos dela, porque eu uso o ANSYS da versão estudantil. Não tenho acesso à versão completa do ANSYS. E essa versão não suporta o regime transiente do Maxwell 3D, que a gente precisaria para poder fazer essa simulação aqui. Então, não vou ter como fazer ela inteira. Mas mesmo assim, vou fazer todo o passo a passo dela para poder mostrar para vocês. E mesmo sem conseguir os resultados, depois eu comento sobre os resultados do que poderia ter acontecido aqui. É, então vamos lá. Primeiro, a gente cria um Maxwell 2D. Eu vou começar no Maxwell 2D, que vai ser mais fácil de modelar. Eu posso trocar o solution type dele aqui para transiente, mas a gente vai acabar usando o Maxwell 3D no final para fazer a análise. Ok. Então, vamos começar criando o ímã que fica no meio desse gerador. Então, retângulo, né? Vou criar um retângulo aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais ou menos simétrico. E eu crio. Já vou criar as bobinas.
são as 5 bobinas que vão ficar perto desse ímã. Então, a primeira são 5 bolotinhas dessas que vão ficar perto. E eu posso repetir ela around axis com um ângulo de, como eu quero 5 bobinas 360 dividido por 5, 72 graus e um total de 5. É, isso. Dou um ok. Beleza. Já temos aqui os 5 círculos criados em volta do nosso ímã central. E eu vou criar aqui um círculo que seja tangente a esse ímã central, porque eu quero que ele fique arredondado aqui nas pontas dele. Então eu seleciono os 2 objetos e dou um intersect. Perfeito. Ele ficou bonitinho, do jeito que eu queria. Acho que ele ficou muito gordo, mas não tem problema. Isso não vai afetar tanto. Então eu vou criar mais outras 2 regiões agora. Que são regiões do meu gerador. É uma região aqui que pegue só um ímã e outra região que pegue as bobinas. Perfeito. Eu vou... Deixa eu mudar a cor aqui das coisas para ficar mais fácil aqui o entendimento e a visualização, né? Não sei se eu vou conseguir mudar de todos. Pois não. Acho que aqui vai de todos. Deixa eu ver. Foi. Essa região e essa são vácuo mesmo. Então vou colocar só uma cor que aumenta bastante a transparência. Isso. Perfeito. Agora eu achei o ímã muito claro. Ok. Tá ótimo assim. Tá. Tendo criado o ímã, criei as bobinas, criei regiões de vácuo. Eu vou definir os materiais, né? Então, colocar cobre para todas as bobinas. Selecionar todas aqui de novo. Vou colocar cobre para elas. Ok. E ao Nico 9 para o ímã central. Então, ao Nico 9. Eu vou trocar do componente X para o componente Y. Ok. Ok. E os outros 2 são vácuo mesmo. Ok, tranquilo. Agora eu preciso definir algumas condições de contorno. Então, primeiro, para essa edge aqui, eu vou colocar um boundary condition de balloon. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mais externa é isso, um balloon. Ok. E para o círculo central, eu tenho que motion setup, bend e colocar rotation. Deixa eu ver. Rotation.
E mechanical, eu vou colocar 360 graus por segundo, o que dá uma rotação de 60 RPM, né? 60 rotações por segundo. Se ele vai girar 360 graus a cada segundo, em 1 minuto tem 60 segundos, isso vai me dar uma rotação de 60 RPM. Ok. Ok, tranquilo. Então agora eu tenho que colocar as excitações das bobinas, né? Finish station. E eu quero uma end connection. E aqui que eu quero uma de 1 milhão. 1 milhão. Ok. Isso. Aí eu tenho que selecionar todas as bobinas de novo. E... não. Aqui. Excitation. Add effects. E vou selecionar todas as bobinas. Ok. É... Agora que eu me atentei, que eu tô no Maxwell 2D até agora. Mas aproveitando que eu já tô aqui, eu vou tentar. Eu vou tentar ver se, por um acaso, o nosso student ele consegue fazer no regime transiente do Maxwell 2D. Então, phased, talvez aqui dê ruim para ele, porque a minha malha tem que ser bem pequena. Pra dar certo. Então, win analysis, eu vou adicionar um solution setup, stop time 1, times 0, 0, 1. Ok. Peraí que eu acho que tava errado. Tá indo nos segundos aqui. Deixa eu colocar em segundos. 1 segundo e 0,01. Hum, ok. Vamos validar agora. Tá. Então realmente não dá pra fazer nem no 2D. Antes Electronics Except Student does not support Maxwell Transient Solution. Realmente não dá pra fazer nem no Maxwell 2D. Vamos passar isso aqui pro Maxwell 3D para mostrar como é que ficaria lá no 3D esse gerador elétrico, né? Então, agora eu vou criar um design 3D a partir disso. E o professor pediu para colocar 2 milímetros, se eu não me engano,
Vou conferir aqui, calma aí. Deixa eu conferir aqui. Isso, é isso mesmo. Espessura tridimensional de 2 milímetros é o modelo do gerador. Então, vamos em 3D, 2 milímetros. Dou um OK. E ele vai me gerar aqui. Design 3D do nosso geradorzinho elétrico. Aí. Agora, deixa eu ver se as excitações... Ok, as excitações também tudo bem. Achei que teria que recriar tudo de novo, mas... tudo bem lá do design 2D. Não precisaria fazer tudo de novo, definir esses parâmetros. Seria mesmo só... Agora... até o setup vem. Ah, não, não, não. Pera. Aqui tá no Max 2D. Aqui, 3D. Ah, tá. Tá. Não vem nada. Tá certo. Inclusive eu tenho que mudar o Solution Type para transiente, que ele também não vai... O Ensage Student não vai conseguir rodar. Mas eu teria que definir todas essas boundaries e excitations de novo. Mas é literalmente só fazer o mesmo caminho que eu fiz no Maxwell 2D, fazer para cá. Então pegar essa face aqui de fora, né? E colocar um balloon, excitação para todas as bobinas. E a mesh, teria que mexer também para ficar aceitável. E colocar o Solution Setup, tudo igualzinho eu tinha feito lá pro Maxwell 2D, só que no Maxwell 3D aqui. Não tem segredo. E bom, infelizmente não dá pra mostrar, ele não vai rodar. Mas depois no final do vídeo eu mostro os resultados de como seria, né? Se desse pra fazer. Eu tava terminando aqui. Eu já tinha encerrado, mas eu lembrei. Tem que salvar o projeto com o meu nome. Então, vamos lá. Save as. JP 48. Já tem tanto trabalho que salvo com esse nome. Mas é isso. É meus. Minha João Pedro, né? E 48. E é o que o professor pede. Então, vou criar uma pasta nova aqui pro. Oxe, esse é o vídeo 4. Pronto. JP 48. E salvar. Prontinho. JP 48. É isso. Bom, sobre a simulação 2, né? Que é da indutância mútua. O que é? Indutância mútua ela é a capacidade de duas bobinas ou circuitos magnéticos diferentes influenciarem mutuamente suas correntes. Ela é a medida da eficiência com que uma corrente em um circuito cria um fluxo magnético que se conecta com outro circuito, criando uma força eletromotriz nesse segundo circuito. Então, no caso aqui abordado, cada circuito vai ser uma bobina, né? Então, o circuito que a gente vai criar lá no software, ele é muito parecido com o de carregadores de celular. Ah, eu tô usando meu celular como câmera, tava procurando pra mostrar. Mas esses carregadores por indução, né, que a gente fala, de celular, ele tem uma bobina. Nas costas do celular, você vai ter uma bobina que é realmente inspira, bem parecida com essa que a gente vai fazer na simulação. Então, no carregador, você também vai ter outra bobina. Então, você vai ver que na simulação a gente vai colocar uma bobina em cima da outra, assim, e vai ter uma interação de corrente ali entre as duas. E é bem isso que acontece nos carregadores de celulares mais modernos, né? Que você só encosta e o celular carrega. Então, nem precisa de contato, na verdade. Então, ó, pela lei de Faraday do eletromagnetismo, uma variação de fluxo magnético em uma bobina induz uma força eletromotriz na outra bobina. É, em um induz uma força eletromotriz na bobina, no caso. Em um sistema de indutância mútua, o fluxo magnético de uma bobina vai produzir uma força eletromotriz na outra. Então, o que eu estava falando, né? Essa proximidade entre as bobinas não precisa de contato
nenhum. Então a gente vai ter essa interação só por proximidade e vai ter um fluxo magnético comum entre as duas ali. Então vamos para a segunda simulação, né?
Tá. Eu tive um problema aqui. Caiu a luz aqui. E aí cortou a gravação, mas parece que salvou o vídeo que estava sendo feito até agora. Ainda bem. Então, voltando aqui, o que que eu fiz? É, né, foi colocar aqui os parâmetros, mais uns parâmetros aqui. Depois que já estava tudo validado, igual eu tinha feito no vídeo, eu só adicionei aqui esse step aqui, né, que é aquele dist, a variável dist. Então eu coloquei ela aqui para o nosso software analisar. Então vai de 5 em 5, partindo dos 5 milímetros até o 30, né? Que é o quanto essa bobina aqui de cima vai e afastando da outra. Vai começar no 5, 10, 15, 20 até o 30. Beleza. Então foi isso que eu fiz. Agora eu posso dar um. Deixa eu dar um último validation. Ok. E eu posso analyze all. Então vamos colocar a simulação para rodar. Que eu acho que ela demora um pouco. Eu tô vendo que tá dando alguns erros ali, né, durante a simulação, mas vou deixar rodar a simulação toda para eu ver se isso vai impactar em alguma coisa nos nossos resultados. Talvez seja algo relacionado a essa região que eu tinha falado, né? Mas vamos deixar rodar tudo para poder ver. Ok, finalizou aqui a nossa simulação. Deu esses erros aqui, mas não sei se vai impactar mesmo. Vamos ver aqui. Vamos tentar pegar Opa, deixa eu-
Hum, ei, 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 ei. Não é o objeto que eu tenho que selecionar, é o plano que eu quero. É o plano XY nesse caso. Isso. Build effect. Hum, foi. Gente, deu algum problema aqui no meu antes. E ele crashou e fechou aqui. Aí eu até salvei um arquivo zip aqui que ele me pediu. Tipo, ele perguntou se eu queria salvar. Mas parece que não tem nada no arquivo. Deixa eu tentar ver aqui. Tem- Mas parece que não tem nada aqui nesse arquivo. Então, eu não sei, sei o que eu vou fazer aqui. Não sei por que crashou. Então, é, aqui nos resultados e conclusões, eu vou mostrar o que era o que era pra gente ter recebido de resultado. Deixa eu conferir se tá gravando. Aqui, tá gravando. Tá. Então, eu vou mostrar o que era pra gente ter conseguido de resultado, né? Mas infelizmente não dá pra gente fazer porque o ANSYS gratuito que a gente tem acesso de estudante não consegue simular esse regime transiente aí do Maxwell, tanto o 2D quanto o 3D. A gente até tentou fazer com o 2D também, não dá. Então, aqui a gente pode ver uma relação da corrente com o tempo. Então, essa essa curva que sobe quando o ímã está passando perto da bobina, né? E a gente pode ver que essa corrente está sendo gerada aqui no tempo. Então essa curva fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Tanto que isso que vai fazer com que gere uma corrente alternada, né? Então esses geradores elétricos desse tipo geram corrente alternada e não corrente contínua. A diferença é basicamente justamente esse pico aqui que fica indo e vindo, indo e vindo. Só que a gente nem percebe a olho nu, digamos assim, a gente nem percebe é, essa alternância da corrente, porque em um gerador de verdade, a gente vai ter muitas, a gente vai ter muitas bobinas ali que que vai ficar. A toda hora vai ter um pico desse, sabe? Aqui, na hora que desce esse pico, vai ter outro de outra bobina, vai ter outro, 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 outro. Então, essa alternância a gente não vê e não sente. Então, a corrente alternada que chega na casa da gente, por exemplo, nem é percebida. É quase como se fosse uma corrente contínua, mas não é. E aqui tem a imagem do que era para ter sido o gerador, né? Ele gira, o ímã lá de dentro do gerador vai girar e vai ir passando por cada bobina, gerando corrente. Essa aqui são as linhas de fluxo que aparecem, né, no nosso gerador. É, e bom, vamos para os resultados. Aqui tem uma curiosidade que eu trouxe também, que é um outro sistema que pode ser confundido às vezes com um gerador eletromagnético, mas é um pouco diferente. Usa dos mesmos conceitos de eletromagnetismo, mas é um motor brushless que eu coloquei aqui para a gente poder ver um pouco como que ele funciona. Então, basicamente, a gente vai ter muitos ímãs aqui do lado e bobinas no centro. Então aqui a gente vê que a gente troca essa o, o viés aqui do que fica por fora e por dentro, né? Em vez do aqui a gente tem um ímã no centro que vai ir passando por perto dessas bobinas, aqui a gente tem a bobina que vai passando por perto desses ímãs. Então o que acontece aqui é que a gente tem essas bobinas basicamente vão funcionar como eletroímãs. É, e elas ligando e desligando alternadamente vai sendo puxada por esses ímãs que estão aqui fora
e, e faça com que esse motor gire, né? Então, é isso que acontece em um motor brushless. Ele é diferente do gerador, ele não vai gerar energia, ele vai usar da energia elétrica para poder gerar energia mecânica nesse caso. Então, é uma inversão dos dois. Aqui a gente liga uma energia mecânica nessa parte, então uma roda d'água, por exemplo, para poder girar isso aí e nos gerar energia elétrica. E aqui a gente liga a energia elétrica para poder gerar energia mecânica. Então essa energia elétrica vai ligar esses eletroímãs aí do centro e vai nos dar a energia mecânica que a gente quer de, de girar esse motor, né? Então esse motor brushless ele é muito usado em controle de satélites, por exemplo. É muito usado em drones, motor de drone para poder girar as hélices. E muitos outros exemplos, né? E aqui, agora sim, os resultados da nossa segunda simulação. O que a gente obtém é essa tabela aqui. Então, a minha simulação acabou dando erro lá no final, né? O Ansys crashou e eu não consegui recuperar o meu arquivo. Acredito muito porque estava tendo muita instabilidade de energia aqui na região aqui. E caiu, caiu o vídeo, tive que recuperar o vídeo, o, o arquivo. Não sei se foi isso, porque o Ansys estava aberto na hora, né, que caiu, que deu as quedas de energia, então não sei se influenciou para o arquivo ter corrompido alguma coisa. Mas bom, essa aqui é a tabela que a gente recupera dessa simulação. E E aqui a gente tem o. Mas enfim, mesmo assim deu pra ver lá eu construindo toda a simulação, né? Eu construí toda a simulação certinho. E, e aqui é a tabela que a gente recupera. Os distâncias de 5 até 30 que a gente definiu lá na simulação. Essa parte eu mostrei. Então, aqui nessa tabela o que a gente consegue ver é que a corrente corrente das duas bobinas, né, que são aquelas correntes que a gente define lá no início. No início não, que a gente define entrando e saindo das bobinas. Essas correntes, elas, como diz o nome do experimento, na indutância mútua, elas são mútuas. Então a corrente que está em uma realmente influencia na corrente da outra. Outra coisa que a gente pode ver é que a distância, com a distância vai subindo, a corrente vai descendo aqui. Então essa proximidade entre as duas bobinas são bem importantes para o funcionamento, por exemplo, de um carregador de celular. É, e é isso. Essas são as conclusões que a gente pode tirar das duas simulações. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido o vídeo. Deu bastante trabalho de fazer, principalmente esse que deu muita coisa errada. Mas muito obrigado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode vir falar comigo. E se inscreve aí, curte, compartilha. Tamo junto. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.